E, dentre os colegas deputados inscritos para o debate, eu passo a palavra nesse momento a um dos autores do requerimento, que é exatamente o deputado Mandetta. Obrigado, deputado Laércio Oliveira. Muito obrigado a todos que aceitaram o convite dessa comissão para essa audiência pública. E eu sou o autor desse projeto. Na legislatura anterior, nós já tivemos aqui uma audiência pública sobre esse projeto. Naquela audiência, nós tínhamos 2 olhares favoráveis, 2 olhares contrários. Hoje aqui nós estamos com 4 olhares contrários. Então eu vou me permitir traduzir um pouco dos argumentos daqueles que têm, não que estejam certos, que estejam errados, mas que têm um olhar também que a gente tem que levar em consideração. A primeira fala foi uma fala do Damião Moraes, da CNF. Achei interessante, Damião, que você começou falando: sou favorável à utilização da bicicleta. Fiquei olhando, aí depois você falou mas, e aí você veio, que foi basicamente a mesma do Guilherme Copsa. Louvável estimular, mas, e aí muitas críticas que foram feitas, elas se repetiram nas 3. O primeiro argumento foi o custo de gestão do trabalhador. Foi primeiro que esse custo ele já existe dentro das unidades, 17%, ele compõe todo o custo de gestão nessa situação. Depois, aquele exemplo, vai usar 15 dias esse, depois eu tenho que dar 15 dias de transporte, 15 dias de bicicleta, isso é declaratório, que é a mesma situação em relação a como eu vou fiscalizar. A partir do momento que eu, empregado, que é o bojo do projeto, declaro que vou utilizar a bicicleta, acabou o vale transporte coletivo. Por que a manutenção da bicicleta? Porque quem movimenta a bicicleta é o gasto de energia humano. Então, mesmo que ele use para alimentação, é o combustível da bicicleta dele que ele está gastando para ele poder ir e vir. A energia gerada para gerar aquele trabalho, ela é o gasto calórico da ingesta. Em relação a ter que ter vestiário, já existe. Na grande maioria das empresas você tem que dar o banheiro, você tem que dar o espaço para os funcionários. Um paraciclo, eu vi um preço de 199 mil de um paraciclo. Eu acho um pouquinho acima do razoável, mas deve ser um paraciclo muito, olha, 199 mil é um senhor paraciclo, né? Deve ser aquele lá em Tóquio, tem um paraciclo que você entra, coloca, ele grampeia a bicicleta, desce de elevador, é totalmente automatizado, ele fica lá em cima, você ganha uma senha, você digita, ele volta, sobe, você pega sem entrar em contato com o ser humano. Esse deve ser um paraciclo similar àquele japonês. A questão que eu vi também repetida na fala de todos. Interessante como que as pesquisas foram feitas em relação ao risco do acidente, aos números do acidente, o que denota uma preocupação com a saúde dos funcionários. Vocês sabem qual é o índice de trabalhadores obesos? Vocês têm ideia? Vocês sabem o índice de trabalhador hipertenso das empresas? Vocês têm uma ideia? Vocês sabem o número de infartos do miocárdio, os números de acidente vascular cerebral dos funcionários das empresas? Vocês têm uma ideia? Nós estamos falando de algo em torno de 45% de pessoas com sobrepeso nas empresas. Nós estamos falando com mais de 50% de hipertenso nas empresas. Dependendo do ramo, ultrapassa 60%, 70%. Sabe qual é a principal causa desses 2 agravos? Sedentarismo.
Aí, se eu for falar de custo e não levar em conta, já que nós estamos falando, já praticamente foi a tônica coletiva, esse custo da saúde. Eu vi essa fala também na fala do Reinaldo Damasceno, colocando aqui que a pesquisa rápida através do CAT, são 23 mil acidentes, 2006, 2007, 2008, esse setor 2009, 2010, 2011, só de CAT, né, 23.055, o que dá em torno de 5 mil, 6 mil, se eu dividir linearmente por ano. Se você pesquisar sua força de trabalho, se não for umas 10 vezes maior o que se está pensando em ajudar por aqui, é um absurdo. Na questão que eu escutei no argumento do Guilherme, ele entrou muito na lei tributária, na questão do simples. O custo, uma conta rápida, Laércio, bem rápida. Um trajeto de ônibus para ir e vir, para arredondar a conta, botar R$3 para ir, R$3 para voltar, um transporte só, num dia 6. 94% é suportado pelo empregador, 6% pelo empregado. Essa é a regra. 6 dias da semana são 36. 4 semanas são 144. 94% de 144, vamos arredondar para fins de contas, R$140 por trabalhador para o empregador. Quando você corta pela metade, quando você corta 50%, esse custo você já tem. Você está cortando 50%. Você está caindo de 140 para 70 por funcionário que optar. E é declaratório. Eu não estou falando de 13º, eu não estou falando de férias, eu não estou falando de nada. Estou falando de uma atitude declaratória. Eu declaro que não irei utilizar o Vale Transporte, porque irei usar a bicicleta. Ponto. Protocolei lá no teu sistema de gestão dos seus 17%. Quanto ao aumento no... Um argumento que eu acho muito correto, que foi usado por todos, é a falta de infraestrutura urbana. E o impacto nas questões dos fundos do acidente do trabalho, por causa do trajeto. Esse sim, um grande problema nesse projeto. Se eu aumento o risco, se eu aumentar o acidente de trajeto naquele que opta. Mas esse projeto ele seria muito indutor de todos os planos de mobilidade urbana que foram aqui colocados. Se nós entendêssemos que o eventual acidente de trajeto que ocorresse nas cidades que não tem o seu plano de mobilidade urbana, que não tem as suas ciclovias integradas dentro de uma lógica diferente daquelas que foram citadas aqui, que esse custo, no cálculo, fosse impactado ao município em questão, e não à empresa. E isso seria algo para se discutir, para se pensar, inclusive, num texto substitutivo, para você retirar esse impacto do trajeto, do risco de trajeto. Esse sim, eu entendo como um problema que poderia impactar. Esse sim eu acho que poderia impactar e que teria que ser pensado de uma maneira, né, de que o município tivesse que garantir a condição viária ideal de ir e vir, e ao não conceder, o município seria o... Quando eu coloco 50%, eu reduzo 50% o custo do Vale Transporte e transfiro isso como pecúnia, e digo que é as custas de manutenção. Se o empregado utilizar isso como... ele não colocou graxa na bicicleta, ele não trocou o pneu, a borracha do freio. A bicicleta tem uma manutenção, essa deu muito barata, né? Mas se ele se alimentar melhor, se ele utilizar isso para melhorar a renda dele, até se ele utilizar e falar, eu vou financiar a minha bicicleta nova com esse dinheiro, você tem dentro do mercado de produção da indústria ciclista, você tem um ganho muito alto. Hoje o Vale Transporte ele é uma lei que faz com que a empresa de transporte comercialize diretamente com o empresário. Esse custeio do meio de transporte pelo usuário, ele é
basicamente custeado pelo empresário, e não 94% dos quase 50% do país, como foi dito aqui que se utiliza, ele é custeado pelo empresário, não pelo funcionário. E nesse eventual uso dos 50% para manutenção, você pode colocar que na eventualidade dele utilizar, hoje choveu, eu não vou de bicicleta, hoje eu vou de ônibus, que ele arque com esse valor que está lá enquanto pecúnia. Isso é uma questão de redação, isso é uma questão de adequação. No termo conceitual, que foi um outro termo também muito colocado aqui, apropriadamente, principalmente pelo senhor Otávio, que reforça o conceito do Vale Transporte como uma lei extremamente importante para o trabalhador, e o é, que ela é vinculada ao transporte público. Veja bem, eu não estou querendo aqui desmanchar o que nós fizemos até agora em termos de transporte. Mas eu também não posso fechar os olhos para o que o mundo está fazendo. A integração intermodal, eu não posso excluir o outro em relação a esse. A regra a empresa paga o transporte, ela continua valendo, ela não está em nenhum momento revogada. A pequena distância, ela continua valendo, ela não está em nenhum ponto revogada. Se entendermos esse projeto como parte de uma grande indústria de locomoção, que envolve a indústria de bicicleta, que envolve, eu vi aqui, tanto o Damião quanto os dois colocaram que redução de imposto. Sempre que eu venho nessas reuniões, eu falo, alguém vai pedir redução de tributo. E o exemplo do Ministério Público Federal, ele deu um dia de folga para quem foi para o trabalho. Eu estou pagando também o dia de folga. É custo também, redução de trabalho. Não sei nem se aquela regra do Ministério Público Federal, se ele pode, por portaria, dar folga para funcionário público concursado federal para X horas semanal, porque ele foi de bicicleta. Não sei nem isso, se isso é legal, eu vou até pesquisar, porque o Ministério Público Federal é dono de pegar no pé dos outros por causa de 1 centavo, talvez ali... Não, eu vi aqui, Se eu falar, o senhor Damião falou que vocês estão fazendo isso, vou mandar por escrito lá para o Ministério Público Federal do Damião Estado. Mas, enfim, eu vejo que é um debate sobre transporte, um debate muito importante. Acho que o olhar aqui foi todo muito feito em cima dos 4. Olha, isso aqui é para transporte público, não vamos mexer nessa regra, vamos manter esse nicho, né? Afinal de contas, a empresa está aqui, isso não tem inadimplência, isso não gera, a gente coloca essas outras questões. Existem outras questões nessa história que são muito grandes. Podem ter certeza que existem outros ganhos nessa história, aumento de produtividade, melhor aptidão física para o trabalho, e se a gente adequar, né, e escutar um pouco vários olhares, pode ser que a gente ache. E eu discuti isso com o deputado Laércio. Não sou um deputado temático, de bicicleta, não sou ambientalista, não me vejo por esse lado. Sou dessa comissão, sou da Seguridade Social. Tenho um olhar muito próximo para entender as questões de risco, mas acho que seria um bom caminho, seria um caminho simpático, seria um caminho que geraria muito emprego, ao contrário do que vocês acham, acho que aumentaria a empregabilidade, eu acho que aqueceria muito um setor que está meio adormecido, acho que colocaria uma agenda para os prefeitos, para os seus planos de mobilidade urbana, colocaria uma agenda forte de ciclovias. Você não precisa fazer aplicação imediata, você pode dar prazo para que eles tenham que se adequar às cidades para a consecução da lei. E eu acho que a gente estaria sinalizando de que o transporte tem que ser intermodal, que as soluções das cidades têm que pensar, sim, em transportes intermodais, porque a gente tem muitas coisas em jogo aí que não só as questões imediatas do risco de acidente ou do transporte individual. Acho que ele faz parte do modal e a gente deveria pensar muito bem. Mas como todos são contra,
eu fiquei muito feliz de ouvir os posicionamentos contrários. Eu achei que poderia ter nesse projeto algum pecado capital. Como eu vi que são mais questões pontuais, eu acho que é perfeitamente passível de se encontrar um caminho e um entendimento nesse projeto.